fala é o professor Rafael Barbosa e essa é a primeira aula do nosso canal aqui no ano de 2015. E hoje essa aula tem um tema muito legal que cai bastante no vestibular, cai nos vestibulares, tanto no vestibular de medicina, os tradicionais, né, quanto os vestibulares, como é o caso do Enem. Então olha só, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria e suas mudanças de estado. Primeiro, você tem que entender que as substâncias, as misturas, a matéria no geral, elas se encontram em três estados físicos básicos: sólido, líquido e gasoso. Três estados físicos básicos: o sólido, o líquido e gasoso. Quando eu me refiro aos estados físicos, eu me refiro ao estado de agregação das moléculas. E o que é esse estado de agregação? É o quanto essas moléculas elas estão unidas e o quanto essas moléculas estão separadas. O que é que faz essas moléculas estarem unidas e estarem separadas? Dois tipos de forças moleculares, chamadas de forças de coesão e de forças de repulsão. Pois bem, cada estado físico da matéria vai ter determinada quantidade de forças de coesão e determinada quantidade de forças de repulsão. Vamos exemplificar para vocês. Quando eu tenho uma matéria no estado sólido, significa que as moléculas elas estão com força de coesão maior do que força de repulsão. Por isso, o estado sólido ele tem a característica de ter volume fixo e forma fixa. Isso significa que as moléculas da matéria que está naquele estado, elas têm uma alta coesão, elas estão muito unidas e não estão muito separadas, obviamente. Então a primeira característica do estado sólido: coesão é maior que a repulsão. Pois bem, passando para o estado líquido, no estado líquido eu tenho forças intermediárias. Algumas moléculas elas estão coesas e algumas moléculas elas estão repulsas. Isso significa que as forças de coesão e de repulsão elas são equivalentes. Lembrar que o meu material no estado líquido ele tem volume fixo e forma variável. Já no estado gasoso eu tenho a matéria com forças de repulsão muito altas e forças de coesão muito baixas. Por isso que o estado gasoso é um estado em que as moléculas estão muito dispersas. E aí vai uma dica para vocês. Geralmente as moléculas que se encontram no estado gasoso são aquelas moléculas que têm alta força de repulsão. Elas não conseguem se ligar. E a gente vai ver numa futura videoaula as ligações intermoleculares. A gente vai ver que essas ligações intermoleculares favorecem diretamente as minhas forças de repulsão. Professor, e quando a minha substância muda de estado físico? O que é que eu tenho que saber? Você tem que saber os nomes, obviamente, e você tem que saber, consequentemente, o que acontece termodinamicamente na mudança de estado físico. Então vamos lá. Quando eu tenho uma mudança de estado físico do sólido para o líquido e, consequente, para o estado gasoso, eu tenho mudança em dois tipos de energia. Um tipo chamado de energia cinética e outro tipo chamado de energia potencial. Isso é física, mas eu vou definir para vocês bem rapidinho. Energia potencial está relacionada à energia que o corpo tem armazenada para realizar o movimento. Já quando eu falo de energia cinética, é energia relacionada diretamente ao movimento. Então, quando eu tenho uma matéria no estado sólido, as moléculas elas têm alta energia potencial e baixa energia cinética. Lembrando lá na lei de conservação de energia, você tem que saber que quando eu tenho determinado tipo de energia, ela se converte em outra. Essa energia não se perde, ela se transforma. Beleza. Então, à medida que eu vou mudando do estado sólido em direção ao estado gasoso, eu tenho um fenômeno endotérmico. Por quê, professor? Porque ele precisa absorver calor e quando esse calor é absorvido, essa energia potencial é convertida em energia cinética. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido e, consequentemente, para o gasoso é uma mudança de estado endotérmica, porque ocorre a absorção de calor. Já no sentido inverso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu tenho uma mudança exotérmica, ocorre liberação de calor. Do sólido em direção ao gasoso, eu tenho transformação de energia potencial em energia cinética. Já do gasoso em direção ao líquido, eu tenho transformação de energia cinética em energia potencial. A mudança do estado físico que ocorre do sólido para o líquido se chama fusão, que é o que a gente mais comenta, ponto de fusão. O que são os pontos de fusão? São as temperaturas em que determinada substância passa do estado sólido para o estado líquido. Isso é ponto de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso pode acontecer de três formas: através de uma evaporação, através de uma ebulição e através de uma calefação. O que diferencia as três, professor? O tempo.
Por exemplo, a evaporação é uma passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta. Ebulição é através de formação gradativa de bolhas, formação de bolhas. E a calefação é uma transformação instantânea. Já do estado sólido, aliás, do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho dois tipos: a condensação e a liquefação. Ambas também são diferentes por conta do tempo. Liquefação é uma passagem mais rápida, enquanto condensação é uma passagem mais lenta. E a passagem do estado líquido para o estado sólido se chama solidificação. Lembrar, pessoal, que existe uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, que a gente chama de sublimação. Passagem do sólido diretamente para o gasoso a gente chama de sublimação. E a passagem do estado gasoso para o estado sólido a gente chama de ressublimação. Um exemplo que ocorre de sublimação é, por exemplo, a naftalina, que ela é colocada dentro de armários para evitar a reprodução de traças. Então você pode ter uma ressublimação quando você passa do estado gasoso diretamente para o sólido, e você pode ter uma sublimação quando você passa do sólido diretamente para o gasoso. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente comentou um pouquinho aí sobre, abordou, né, os tópicos relacionados às mudanças de estado físico. Aqui o meu canal é o canal Química Online. Eu quero que você clique aqui no botãozinho aqui embaixo, o botãozinho vermelho, se inscreve no canal, acompanha. Lembra que toda segunda e toda quinta-feira a gente tem vídeo a partir das 4 horas da tarde. Eu queria deixar aqui na descrição do canal também o link do meu amigo Patrick Gomes. Tem um canal aqui dele de biologia, o Biolodúvidas. Então clica lá que tem aulas excelentes de biologia para todos os gostos aí, beleza? Valeu, galera universitária de todo o Brasil. Tamo junto.